Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo. Estamos ao vivo sob o poder do café, que é a única força que nos faz chegar à sexta-feira à noite. Ah, mas café da ansiedade. Ah, gente, desculpa, eu prefiro ansiedade do que ficar sem um café, porque não tem como, não há condições, né, gente? Passei um feriado trabalhando e agora estou aqui na sexta-feira com a turma mais gostosa do Brasil, que é a turma do ProEnem, essa turma noturna, essa turma com aquele gostinho de sextou, com aquela coisa, né, malemolente. E vamos falar de um tema muito importante. Que morte do Papa, para com isso, cara. Vocês querem por trás de um negócio pesadão. Papa já foi, vai com Deus Francisco. Vamos falar sobre o que vai cair no Enem, gente. Pô, isso aqui, o objetivo é esse. Tu tá aqui sexta-noite para poder saber o que vai cair. Aí outra que é novidade que está acontecendo no mundo. Eu sou o quê? Léo Dias, pô? Eu sou o quê? Eu sou uma espécie de fofoqueiro global? Toca, pô, presta atenção. Estamos aqui para estudar geografia. Geografia que vai cair no Enem. Imigração cai no Enem quando? Todo ano. Todo ano cai migrações. Então a gente precisa saber aquele creme de la creme, aquele extrato, aquele suquinho do que é mais importante neste assunto, ok? Vou deixar meu café de lado. Hoje a gente vai fazer umas transições aqui com o quadro, tá bom, galera? Mas vamos começar aqui entendendo primeiramente os tipos de migrações, razões e consequências das migrações, ok? Primeiramente, pessoal, vamos olhar para os tipos, ok? Migrações, elas podem acontecer quanto à área onde ela está acontecendo, quanto à forma, no sentido que de forma é quanto à maneira, ok? O modo, quanto à legalidade desse tipo de migração e a duração, beleza? Quando eu penso na área, gente, isso é um princípio clássico da geografia, o princípio da extensão. É aonde o fato está acontecendo. Ou seja, qual é o recorte? É um recorte macro, micro? Eu preciso sempre indagar isso. E essas migrações podem ser processos internos e externos. Por quê? Porque pode acontecer dentro de um mesmo país ou no exterior, sendo intracontinentais, ou seja, entre países diferentes do mesmo continente, ou intercontinentais, que é quando entre países diferentes em continentes distintos, ok? Então a área é muito importante. Qual o recorte dessa migração? E o que é migração? Diz você no chat, pessoal. O que é imigração, emigração, migração? O que muda? Migrar tem um M de movimento, é um movimento populacional, ok? Se eu todo dia me desloco 40 quilômetros para ir trabalhar e volto, eu estou migrando. A gente, inclusive, vai falar sobre esse tipo de migração aqui daqui a pouquinho, ok? Se eu faço uma viagem todo ano para o mesmo lugar e vou para uma casa de praia periodicamente ficar naquele lugar um mês, é uma migração também. Agora, se eu sair de um país e fui morar em outro, tentar a sorte definitivamente, também é um processo migratório. Migratório, como eu falei, é movimento. Agora, o cara pode ser um emigrante, ó, de exterior. Então ele está emigrando, ele está indo para outro país. Ou ele pode ser um
migrante, que quando ele vem para o id interior, ele está chegando, ele está vindo para aquela realidade nacional. Então também é um processo migratório de saída e de chegada e, beleza? Mas migrações são movimentos de uma forma geral, beleza? Vamos falar de migração pendular. Fica ligado aí, Arlisson, que a gente vai chegar nesse ponto. Agora, quanto à forma dessa migração, pessoal, elas podem ser migrações voluntárias e podem ser migrações forçadas. O que é voluntário? É quando eu me voluntario, eu desejo, eu busco, eu almejo, beleza? Eu vou para um outro lugar porque eu quis. Isso é uma migração voluntária. Agora, você pode ter uma migração forçada. E é nesse momento que surge um conceito muito importante na geografia, que é o conceito de refugiado. Diz você aí no chat, o que você acha que é um refugiado? Pensa no nome. Refugiado é quem busca refúgio. Quem busca refúgio está buscando abrigo, proteção. Proteção de quê? De algum tipo de mal que está me acometendo. O refugiado, pessoal, ele é uma categoria especial de imigrante, porque ele é um migrante forçado que precisa sair dali porque ele está sob risco de vida. Isso pode acontecer por razões naturais ou por razões impostas por algum tipo, né, enfim, evento, conflito que está acontecendo. Então o refugiado, ele foge. O refugiado, ele busca salvar a própria vida. E ele, por isso, tem uma proteção especial dentro das relações internacionais. Você tem uma secretaria da ONU chamada Acnur, né, que é o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados. Acnur, A-C-N-U-R. Acnur é um braço da ONU que lida especificamente com o caso dos refugiados. Por que eles são refugiados? Porque eles estão fugindo, então tem que protegê-los, estão buscando refúgio. Então você tem uma lei internacional, galera, onde os países que fazem parte da ONU são obrigados a acolher o pedido de refúgio no seu interior. Eles não são obrigados a aceitar o cara, mas o pedido eles são obrigados a acolher. Então, quando o cara é refugiado, ele manda pedidos para vários países, para ver quem vai aceitá-lo, ok? Ele pode ser um perseguido político, ele pode ser alguém que foge de uma guerra, ele pode ser alguém que foi assolado por uma grande catástrofe, ok? E o grande lance, pessoal, é que dependendo do momento em que a gente está vivendo, esse pedido de refúgio, ele é mais ou menos acolhido. Por quê? Porque esse cara, muitas vezes, sofre barreiras, ele sofre impedimentos. E aí você tem a questão da xenofobia, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tá legal? Mas é importante já deixar isso aí no nosso radar. Tranquilo esse conceito, pessoal? Belezinha. Quanto à legalidade, eu posso ter uma migração legal, beleza? Eu fui lá, fiz os documentos, fiz a requisição, busquei um órgão especializado, um advogado, fui lá fazer a minha cidadania, já que eu tenho, de repente, ali uma ascendência de um outro país. Tô com o cabelinho aqui que tá meio cebolinha. Que eu tenho uma ascendência de outro país, então eu vou lá com os documentos dos meus antepassados, faço lá toda uma regulamentação. Eu estou me legalizando para conseguir a permissão de migrar. Ou eu vou pegar um visto de turista, vou passar 3 meses num país. É uma migração legal. É ilegal se você continuar, mas se você ficar no prazo, é legalizado. Você tem lá o seu visto. Ah, eu sou um estudante, eu consegui uma bolsa de estudos de uma universidade europeia. Você também tem ali o direito à sua legalidade, ok? Agora, o clandestino é o cara que vai ali na maciota. Normalmente ele vai clandestino por quê, gente? Porque tem algum tipo de bloqueio para sua passagem. Esse cara, ele pode já entrar clandestino, ou ele pode entrar legalizado e virar clandestino, que é o que acontece muito. O cara pega um visto ali de turista e fica lá indefinidamente. Não é uma ideia muito boa, porque se você for pego, né, não cumprindo aquele prazo, o teu nome já fica ali no registro, o pessoal sabe quem você é. Então, normalmente, o migrante clandestino, ele já entra clandestino. É o cara que atravessa uma fronteira e vai lá tentar se infiltrar naquela sociedade, é a clandestinidade, ok? E quanto à duração? Essas migrações podem ser temporárias, em momentos específicos, ou podem ser definitivas.
elas podem acontecer para sempre. Então o cara faz uma migração para tentar a vida no lugar. Pô, Feitosa, mas passou um tempo, ele mudou de ideia, mas é outra parada. A gente vai falar sobre isso, outra parada. Mas ele foi querendo permanecer. O temporário é o cara que já vai sabendo que vai voltar. Então, por exemplo, o maluco ali da Bolsa de Estudos, ele vai sabendo que vai voltar. Então ela é uma migração legalizada e temporária. Voluntária e pode ser interna ou externa, ok? Não significa, pessoal, que a migração vai ter só uma dessas classificações aqui. Ela vai ter uma categoria em cada uma dessas formas aqui, né? Desses modelos que a gente apresentou. Belezinha, pessoal? A Cristina está perguntando, no caso dos Estados Unidos e países europeus que criam barreiras para não receber imigrantes em seus territórios, eles podem sofrer algum tipo de sanção da ONU? Podem, Cris. Só que assim, o que está acontecendo com a nossa garota ONU, né? Nos momentos atuais, onde a gente vive a desglobalização, Cristina, que a gente fez aqui, inclusive, uma live sobre isso, esses órgãos estão ficando esvaziados. O que está acontecendo hoje no mundo é que a legitimidade da ONU, da Organização Mundial do Comércio, da Organização Mundial da Saúde, os grandes órgãos internacionais, eles têm mais força quando os países mais ricos, mais influentes, mais poderosos dão força a essas instituições. Agora, quando você vê, meu bem, Estados Unidos metendo o pé, países virando as costas para a ONU, é a Rússia que vai lá e descumpre medidas da ONU. Essas sanções acabam ficando menos impactantes. Então, assim, a gente tem crise, infelizmente, em geopolítica, um pensamento de que a ONU é um órgão acima, né? E na verdade até tem esse nome, né? Supranacional, tá acima dos demais. Só que a verdade não é essa, né? A ONU ela tem legitimidade quando ela recebe a validação dos países que são mais ricos, mais influentes. Por exemplo, você tem o Conselho de Segurança da ONU, Cristina, que são os 5 países que têm um poder de veto. Apenas 5 países. São 193 países na ONU. Apenas 5 podem dizer não para uma medida da ONU, que são os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e a Inglaterra, que são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mas a China, né? Então a gente percebe que muitas vezes essas sanções não pegam, mas sim, tá? Respondendo sua pergunta diretamente, eles podem sim. Beleza? Tranquilos? Agora, os tipos de migrações. Vamos lá. Eu tenho migrações que são interregionais, ou seja, entre regiões diferentes, de uma região para outra. Tem aquelas que são intra-regionais, ou seja, dentro da mesma região. Tem migrações definidas, onde você tem residência definida para a região onde você migrou, então eu vou para lá e eu já tenho endereço para ficar. Isso ajuda muito, inclusive, na legalização da sua migração, né? Tem a migração espontânea, né, que a gente tinha falado aqui, que é a mesma que a voluntária, né, que é planejada por uma motivação econômica, política ou cultural, e a forçada, que foi o que a gente falou, né, gente? Desastres naturais, problemas como epidemias, por exemplo, guerras, são processos migratórios que a gente analisa. Agora, vamos aqui observar que existem corredores no mundo onde as tendências migratórias elas são mais, digamos, intensas, né? Aqui só pra gente ver, as áreas mais escuras são as principais regiões de destino, ou seja, as áreas em azul mais escuro é para onde as pessoas vão mais. As áreas com azul mais claro são lugares de onde as pessoas saem mais. Então o que a gente já vê aqui de antemão? Ó, a África, gente, tem muitas áreas de saída de pessoas. Olha aqui a Venezuela no norte do Brasil, ó, uma grande área de saída de pessoas. Você vê aqui o miolo da Ásia, a Mongólia, a Rússia como um todo tem mais tendência de saída. Agora, olha que legal isso aqui, ó. Tu sabia que o Brasil é uma região importante de chegada? É porque você e eu, nós temos o nosso complexo de vira-latinha, né, gente? A gente olha pro Brasil e fala, o Brasil é uma porcaria, ninguém quer vir pro Brasil. Só que muita gente quer vir pro Brasil, gente. Pessoas da África, do próprio continente americano de uma forma geral, né? O Brasil é uma área de atração, assim como a Argentina também. Óbvio que, olha a quantidade de setas que vão para a América Anglo-Saxônica. Quem é a América Anglo-Saxônica, gente? Estados Unidos e Canadá, né? Olha a quantidade de setas que vem para a Europa Ocidental, que é uma área de atração. Mas na África, por exemplo, a África do Sul atrai pessoas.
A galera que está ali no entorno prefere morar na África do Sul do que no restante da África, ok? Você vê que os países do Golfo, o Oriente Médio, Feitosa, é uma área de atração. Gente, você tem países no Oriente Médio que são ricos, geradores de emprego. Por exemplo, tu teve Copa do Mundo no Catar, atraiu muita gente para morar aqui. Tu tem Dubai, Abu Dhabi, né, os Emirados Árabes, que atraem pessoas. Você vê a Arábia Saudita agora aí, ó, um monte de jogador de futebol indo morar na Arábia Saudita. Óbvio que isso aqui não é fluxo de jogador de futebol, né? Mas pessoas que vão trabalhar no setor hoteleiro, setor comercial, setor de serviços. Então existem áreas de atração que a gente nem imagina. A Austrália, por exemplo, é uma área que atrai, porque tem um grande vazio territorial, né, gente? Você tem apenas 25 milhões de pessoas morando na Austrália e um território gigante. Então tem alguns corredores. Agora, claro, eu tenho que entender que não existe nenhum, e aqui tá óbvio no gráfico, né? Nenhum lugar que atrai mais migrantes no mundo do que United States of America. Os Estados Unidos, pessoal, que tem uma população de um pouquinho menos de 350 milhões, 340 e pouco milhões de pessoas, 50 milhões de pessoas que vivem nos Estados Unidos, desses 300, ou seja, vamos botar um sétimo, vamos arredondar? Um sétimo da população estadunidense é estrangeira. É a galera que veio morar nos Estados Unidos. E esses caras vêm da Europa, esses caras vêm da Ásia, esses caras vêm da China, do Sudeste Asiático, do México, da América do Sul. Ou seja, os Estados Unidos são uma grande área de polarização. É um imã migratório muito potente, ok? E claro, amigos e amigas, a gente percebe que isso vai suscitar por parte dos Estados Unidos, dependendo do momento, ações de maior resistência ou de maior permissividade a essa entrada de imigrantes. A permissividade ela é muito rara, até porque existe uma construção cultural de que esse cara vai para os Estados Unidos e rouba o emprego do estadunidense, o que já se revelou como uma verdade bem fraca de sustentar. Por quê? Porque esses caras que vêm para os Estados Unidos, normalmente países mais pobres, não competem com o trabalhador qualificado estadunidense, ou seja, os americanos que têm um nível de qualificação maior ocupam cargos de mais prestígio, enquanto que aquelas pessoas mais pobres ocupam tarefas de menor qualificação, né? Trabalha com carga e descarga, construção, limpeza, né? Babá, pessoal que anda com cachorro, pessoal que dirige caminhão, que é onde o americano não quer trabalhar. Ele até trabalha se precisar, mas ele não quer trabalhar. Então você entende que aqui existe uma resistência cultural ao imigrante, mas o imigrante é importante. Como, por exemplo, acá, Europa Ocidental, o lugar mais velho do mundo. Expectativa de vida altíssima, taxa de natalidade baixíssima. O que está acontecendo de maneira galopante com a Europa? Um envelhecimento. Tem cada vez menos crianças, cada vez mais idosos. E aí a questão, se hoje eu tenho poucas crianças, o que a gente falou na última aula de população? Poucas crianças serão futuros poucos adultos. Sendo futuros poucos adultos, terei poucos trabalhadores, consumidores, pagadores de impostos. Então preciso de gente aqui. Feitosa, mas por que então existe a xenofobia que impede que essas pessoas entrem livremente? Porque, galera, a gente precisa entender que Estados Unidos e Europa têm processos econômicos de desaceleração. Aí, claro, o pessoal vai nos governos. Por que está desacelerando a economia? Explica aí. Qual é o discurso molinho? Ah, porra. Imigrante pra caceta, pô. Vai tomando os empregos de todo mundo. Então a culpa é do imigrante. Por isso que os hospitais estão lotados, as escolas estão lotadas, os recursos públicos estão sendo sugados. Mas peraí. O cara, quando ele é imigrante ilegal, ele não tem direito à cidadania. Então os benefícios sociais não são direito dele. Ah, Feitosa, mas e se ele tiver cidadania? Então ele não é imigrante. Toma! Só que, como que eu vou considerar nativo um cara que é chamado de George Ramirez? Né? Pô, de Hassan Abdulaziz. Ah, mas ele é inglês, pô. Ele é inglês no passaporte. Mas e aí?
A xenofobia é um fenômeno cultural de supremacismo. É a crença de que as raças e culturas dessas regiões, elas têm que se manter intocadas. Isso é algo cultural. Se chama conservadorismo. São lugares, pessoal, onde há um crescimento galopante dos partidos de extrema-direita. E lá vem o Feitosa falar mal da direita. Não. Extrema-direita é o extremismo conservador. É o extremismo ultranacionalista, que faz com que essas áreas se fechem. Gente, na Hungria, você está construindo muros em toda a fronteira para ninguém passar. Na Croácia, na Espanha, no sul da Grécia, da Itália, para o imigrante não passar. Lembra que o Reino Unido saiu da União Europeia por causa da crença que os imigrantes iam invadir, ia haver terrorismo, ia roubar emprego. Agora qual o resultado? A gente falou isso em aulas atrás. Reino Unido tá aqui, ó, mal, tal de Brexit. Os caras estão arrependidos do Brexit, pô. Por quê? Que é o que vai acontecer nos Estados Unidos também. O Trump tá querendo aí construir áreas de produção de mão de obra barata com quem? Com Johnny, com Bobby, com Stevie, com Mikey. Tu acha que Mikey vai ganhar pouco, gente? Não. Quem aceita ganhar pouco? É o Juan, o Pablito, né? O Thiago Feitosa. É isso aí, pô. Tu não quer o imigrante, você não tem essa mão de obra barata. Esse projeto do Trump tá mais furado ainda. Porque você precisa desse trabalhador. E não vai ter. Feitosinho no Brasil. Por que o Brasil, então, é um referencial de atração? Porque, galera, o Brasil é o oitavo país mais rico do mundo. Você tem que lembrar que nas Américas, depois dos Estados Unidos, nós somos o país mais rico. Caraca, Feitosa, não é possível. Tu tá mentindo. Não, gente. Pega o ranking dos PIBs. Eu não tô dizendo que é o oitavo melhor lugar de morar no mundo. Mas é o oitavo país mais rico. A gente é mais rico que o Canadá, pô. Óbvio que o Canadá tem uma população muito menor, mas o nosso PIB é maior que o do Canadá. Então, o Brasil, referencialmente, é uma área de atração, pô. Você vai ter aqui galera da Bolívia que vem pra cá, lembrando que a Bolívia, ao lado da Venezuela, agora a Venezuela roubou esse status, né? Mas era o país mais pobre da América do Sul, agora a Venezuela ocupa esse ranking. Os haitianos da América Central vêm pra cá também. Argentinos vêm pra cá também, mas é uma troca mais harmônica porque os níveis socioeconômicos são parecidos. Então o Brasil é também uma área de atração. Tá legal? Belezinha? Chat aí tranquilo? De boa, né? Então vamos lá. Eu queria aqui rapidamente vir aqui no nosso quadrinho só pra gente olhar algumas coisas. Por quê? Porque a gente falou de migrações externas, mas é legal a gente lembrar também, apesar de você ter isso na plataforma, né, nas aulas detalhadas, mas é legal a gente fazer aqui uma consideração sobre os tipos de migrações internas. Porque em nível internacional, a gente percebe que esses fluxos são intercontinentais, intracontinentais. Agora, quando elas ocorrem dentro de um país, existem alguns fluxos clássicos. E esses fluxos clássicos, eles sempre caem em prova. O primeiro fluxo clássico é o nosso querido êxodo rural, né, gente? Que é um fenômeno que, como você já está cansado de saber, transita a população do campo para a cidade. Gente, no momento em que eu tenho uma população urbana maior do que a população do campo, o país passa por um processo que você chama de urbanização. Desculpa a letra esquisita, gente, tô com uma tendinitezinha, tá meio ruim de escrever. Então a urbanização é o fenômeno de prevalecimento da população urbana em relação à população rural. Quando que isso aconteceu no Brasil pela primeira vez? Década de 1970. Em 1970, nós chegamos aí a 55% de população urbana. Em 2025, nós temos aí aproximadamente 85% da população urbana. O Brasil é altamente urbanizado, a população urbana prevalece. Pergunta que eu te faço: as cidades estavam preparadas para receber essas pessoas? Não. Então foi uma urbanização do tipo desordenada. Ou também chamada de espontânea. Sendo desordenada ou espontânea, gente, esse espaço não preparado para receber essa
população, ele vai sofrer impactos decorrentes dessa desordenação, ok? Chegando ali a um grau de inchaço, de saturação, que a gente chama de macrocefalia urbana. Show? Macrocefalia, inchaço devido a essa grande saturação, promovida por um grande fluxo, por um êxodo. Êxodo é quando eu tenho um movimento muito intenso de pessoas, tá? Vê ele que não tá aparecendo em cima? Deixa eu botar aqui do ladinho. Aqui. Botar pra cá, peraí. Beleza? Tá zoneado, mas tá dando pra entender. Tranquilo? Então, galera, a cidade se torna o locus, o ambiente de predomínio populacional. Só que aí é parada, pessoal. Quando todo mundo vem para a cidade, essa cidade incha muito rápido, você começa a ter, gente, um processo interno nas cidades de... a gente chama de especulação imobiliária. O que seria essa especulação imobiliária? Eu começo a formar periferias que dialogam com centros urbanos. Esse processo de ocupação das periferias, que a gente chama de periferização, galera, tem a ver com o fato de que os centros apresentam um altíssimo custo local. Ou seja, morar aqui é muito caro. Desta forma, o centro, que é um local onde você vai ter mais empregos, onde você vai ter mais serviços, vai ser um ambiente interessante economicamente, porém muito caro para viver. O que as pessoas fazem então normalmente? Você vai ter as moradias dos trabalhadores nas periferias. Por quê? Porque aqui o custo é menor. Beleza? O cara de dia vai para o centro para trabalhar, atua na sua atividade local, à noite ele volta para a periferia. No movimento de ir e vir, que a gente chama de movimento pendular, porque lembra um pêndulo daqueles antigos relógios. Beleza? Então isso aqui, galera, é considerado hoje um dos grandes termômetros da qualidade de vida nos espaços urbanos. Por quê? Estima-se que as pessoas percam por dia de 4 a 6 horas do seu dia nesse processo de deslocamento. Feitosa, mas quando eu vejo o filme Nova York, o cara mora perto do centro. Isso é uma outra aula. A configuração urbana das cidades dos países centrais é diferente dos países periféricos. Por quê? Porque nos países periféricos foi um processo desordenado, não foi planejado. Então saiu acumulando gente, o centro ficou muito caro, a opção do cara foi morar na borda, ok? Essas cidades extremamente inchadas e caras começam agora, pessoal, a apresentar um processo de dispersão urbana. Sobretudo de onde? Das grandes metrópoles. Porque, gente, a metrópole é um local com alto custo de vida e com menor oferta de empregos. Só que o que começa a acontecer nesse processo? Muitas indústrias começam a sair das grandes cidades antigas, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, e começam a vir para cidades médias do interior. O que são cidades médias? É que elas têm ali mais ou menos 500 mil habitantes. Beleza? Enquanto que as metrópoles, só que elas têm mais de 1 milhão e pouco, né? Então você vai ter o quê? As indústrias vindo para cá. O que vai acontecer com essas cidades médias? Eu vou ter um aumento da oferta de empregos. Com isso, o cara que mora na cidade, que está com dificuldades empregatícias, o que vai começar a acontecer? Um fluxo populacional de pessoas que querem sair das grandes cidades e morar no interior. Por que, Feitosa? Porque esse interior, esse novo interior,
esse novo rural, ele agora oferece maior empregabilidade. Beleza? Então acontece um movimento que a gente chama de migração de retorno. Beleza, galera? Sacou? Por que migração de retorno? Porque é o inverso do êxodo rural. O êxodo rural foi campo, cidade. Aqui na migração de retorno é grandes cidades em direção ao extremo interior. Beleza? Tranquilo? Dominado? O movimento sazonal, pessoal, sazonal, lembra aquela parada que tu vê muito em série americana, que é season. O que é season lá na série americana? É temporada, tem a ver com época. Então o movimento sazonal, ele tem como característica ser um movimento temporário, com prazo estabelecido. Então eu defino o período que eu vou ficar lá. Lembra que eu falei da historinha do cara que foi pegar a bolsa de estudos no exterior? Ele foi já sabendo quando ia voltar. Se você um dia for um universitário e ganhar uma bolsa, você vai ter lá tudo certinho. Você recebe passagem de ida e de volta. E o tempo certinho que você vai ficar. Isso é uma transumância, é um movimento sazonal. Você tem isso, né, nesses ambientes que eu tô falando, ambiente acadêmico, mas tem, de forma mais clássica no Brasil, os boias frias no sertão nordestino, que vão trabalhar nas fazendas do litoral e voltam quando acaba o período ali de trabalho. Então é um movimento sazonal. Ok? Show? Cidades turísticas podem ser também médias? Podem, Maria Fernanda, podem sim, tá? Gerando esses novos empregos. Você tem crescimentos aí de cidades médias também nesse sentido. Show de bola? E o nomadismo é a migração constante. Como assim, Feitosa, constante? O cara tá sempre migrando, gente. Ele fica um tempo num lugar, aí ele vai para outro, ele nunca fixa uma residência. Ele fica um tempo na cidade A, aí já vai para uma B, passou um tempo ele vai para uma C, D e assim sucessivamente. Galera que trabalha com circo, né, gente? Trabalha com comércio, isso acaba sendo uma realidade muito presente para alguns grupos mais restritos. Claro que não é muito comum o nomadismo. O nomadismo quase nunca cai, tá, gente? Mas a gente fala porque o ano que eu não falar vai cair. Então a gente fala por encargo de consciência. Show? Beleza? Trunks? Voltemos então para o nosso slide. Deixa eles printarem rapidinho. Dá um printzinho dessa zona aí. É bom para você poder anotar, tá? Mas você tem isso na plataforma. Vem para cá. Bom, aqui, galera, o que está se constatando hoje em dia? Que existe um novo perfil dos migrantes, né? Olha que interessante. Se você pegar ali, ó, de 2013 a 2023, houve um aumento absurdo do número de mulheres migrantes. Olha aqui, ó, chegando aí de 28 mil para 92 mil mulheres, ou seja, o número de mulheres está aumentando no sentido migratório. Isso é que a gente chama de feminização das migrações, que já tem aparecido em gabarito de prova, tá legal? E a galera mais jovem, ó, de até 15 anos, eram menos de 5 mil em 2013, 10 anos depois, você já tem quase 10 vezes mais. O que significa isso? Essa galera está migrando sozinha? Não, provavelmente as famílias estão indo migrar, né? Porque antes, pessoal, o predomínio era de uma migração masculina. O homem ia e, ó, um dia eu chamo vocês, ou nunca voltava, né? Isso acontecia muito. Quando você começa a ter mais mulheres e mais crianças migrando, não significa que o número de homens diminuiu. Significa que agora eu tenho mais conjuntos familiares fazendo essas migrações, tá? Então, se falar em feminização das migrações na sua provinha, fica ligado que pode ser um gabaritinho aí legal. Beleza? Agora, da galera que veio pro Brasil, pessoal, olha aqui que interessante, ó. Até 1950, de 1870 a 1953, você tinha um hiperpredomínio de italianos vindo pro Brasil. 1,5 milhão de italianos, bem próximo ali do número de portugueses. Um empate técnico, né? As outras nacionalidades variadas ficavam aqui com 670 e poucos mil. Aí depois vinham os espanhóis, 644. Alemães, 210 mil. Japoneses, quase 200. E russos, quase 120. Ou seja, um total de pessoas até os anos 50 de 4.875.000 pessoas que vieram morar no Brasil até 1950.
Fruto de quê, galera? De ciclos diferentes da nossa história. Os portugueses pelo processo de colonização, né, gente? Os italianos, né, alemães, num processo posterior de incentivo à vinda de imigrantes, sobretudo no final do século XIX, ok? Agora, quando a gente puxa isso para 2021, dá uma mudadinha. Dá uma mudadinha por quê, galera? Porque muita gente já não estava mais, né, neste plano espiritual, né? Galera que já tinha, né, passado, né, para outro plano. Então os portugueses representam a colônia mais significativa, com 200 mil imigrantes, seguidos de japoneses, italianos, espanhóis, paraguaios, né, galera, que são nossos vizinhos aqui na parte interior, beleza? Argentinos, uruguaios e bolivianos. Isso botando a galera de mais de 20 mil. Um pouquinho mais para baixo aqui, né? Temos alemães ali com quase 20. Beleza? Então você vê que deu uma mudada. Por quê? Porque você começa a ter mais presença da galera do próprio Mercosul aqui da América Latina, né? Que são os paraguaios, os argentinos, os uruguaios, os bolivianos. Então a mobilidade intracontinental, olha aí ó, o conceito, já passa a ser um pouco maior. Beleza? Tranquilo? Espera que eu passei errado. Agora, nas migrações internas, gente, puxando agora para o interior do Brasil, existem algumas tendências, tá? Isso é importante você ter em mente. Entre 1960 e 1980, o que era o forte no Brasil, galera? Galera sair do Nordeste, olha aqui a grossura da setinha do Nordeste. Vindo com grande intensidade para o Sudeste, um pouquinho de sulistas, um pouquinho de nortistas. O Sudeste com uma grande área de atração. Entre 80 e 90, não é que o Sudeste deixou de ser. Você vê que a seta mais grossinha continua vindo para o Sudeste. Mas eu já tenho uma galera que migra ali para Santa Catarina, já tem um pessoal que busca ali, né, um Goiás, porque você já começa a ter atividades agrícolas que geram empregos. Uma rapaz começa a vir para a Amazônia, do Nordeste para a Amazônia, por quê? Porque você vai ter ali também a Zona Franca de Manaus, os projetos de mineração em Carajás, então já começa a dar uma diluída nessa migração. Nos anos 90, gente, o cenário muda bastante. Você vê aqui uma seta para o Sudeste menor, um foco muito grande no Centro-Oeste e nessa borda aqui da Amazônia, que é o que, gente? É justamente a expansão da fronteira agrícola como uma área de atração pela sua geração de empregos. Empregos, vamos lá, diretos e indiretos. Como assim, Feitosa? O cara sai do Nordeste para vir para cá, não necessariamente para trabalhar na lavoura, que a lavoura é mecanizada. Mas o que está acontecendo com o Centro-Oeste a partir dos anos 90? Ele está ficando mais rico. Se ele fica mais rico, você passa a ter mais fábricas, mais lojas, mais serviços, comércio em geral, shoppings, enfim, que precisam de trabalhadores, construção civil. Então eu passo a ter aqui, gente, um processo de atração também para esse grande miolo brasileiro, né? O belt brasileiro, que é o belt do agro. O agro que é tech, que é pop, que é tudo, como você já ouviu aí na televisão. Porque ele passa a ser o grande vetor de crescimento. Feitosa, então o Sudeste morreu? Não. É que com tanta migração acontecendo, o que aconteceu com o Sudeste? Ele inchou, saturou. Houve ali o que a gente falou agora de macrocefalia. Então essas cidades não recebem mais tantas pessoas como antes porque elas já chegaram no talo, no seu limite. Beleza? Além da própria migração de retorno que também acontece. Então, aqui tem uma outra ótica, ó. Entre 40 e 70, você vê uma galera ali, ó, vindo para o Centro-Oeste, muito pela construção de Brasília, né? Então você tem muitos nordestinos vindo para cá. Entre 70 e 90, a marcha para o Oeste, que é esse processo, ó, aqui, ó, para igualzinho. É a vinda de pessoas para o interior, que eles chamam de marcha para o Oeste no Brasil. E hoje, o que está acontecendo depois desse cenário aqui? Olha os fluxos migratórios, como é que eles são menorzinhos, ó. Será que não é aquela migração de retorno que a gente viu ali agora, gente? Com certeza. É o quê? É o cara que sai das grandes cidades e começa a buscar os polos interioranos e vice-versa. Então você tem uma mudança. A extensão dos fluxos fica menor. Ela é mais intra-regional, ela é mais intra-estadual, tá? O cara ele começa a dialogar mais com as cidades do entorno ali dessas metrópoles. Isso é um fenômeno interessante para a gente observar, ok? A década de 2000, pessoal, foi ali logo o iniciozinho,
já denota aqui, olha aqui, ó, essa setona aqui, ó. Olha que bonita essa seta, ó. São Paulo, Nordeste. Nordeste, Nordeste, aqui, ó. Os estados nordestinos com fluxos migratórios. A seta do Nordeste para São Paulo, menor. Olha que plot twist, hein? Por quê? Porque, o que a gente falou, aqui tá saturado. O Nordeste estão surgindo as novas cidades, as cidades médias que a gente falou. Com isso, eu começo a ter um fluxo de retorno mais significativo. Feitosa, o êxodo rural acabou? Não. Mas existe uma tendência inversa ao êxodo que é muito interessante a gente observar. Beleza, galera? Claro que isso, gente, suscita algumas mudanças de ótica no Brasil. Eu não olho mais para esse interior de uma maneira bucólica, né? Ah, é o rural. Essa cidade média que a gente está falando, gente, não vai ser aquela cidade interiorana, pessoal com um chapéuzinho, né, de palha, comendo matinho. Isso é uma visão ultrapassada. Chico Bento, tira isso da sua cabeça. O interior agora, gente, ele passa por um processo de urbanização e modernização. Por quê? Vamos pensar. Se esse interior, como a gente viu ali no quadro, começa a atrair infraestruturas, começa a atrair indústrias, o que eu vou precisar ter ali? Eu vou precisar ter transporte, eu vou precisar ter iluminação, eu vou precisar ter energia de uma forma geral para a fábrica funcionar. Eu vou precisar de comunicação melhor, porque essa fábrica, ela veio de algum lugar que ela tem que se comunicar lá com a sede principal. Gradualmente vai surgir uma escola técnica para você ter ali mão de obra formada. Gradualmente pode surgir uma universidade que começa a lhe trazer mão de obra mais qualificada. Você, por exemplo, vai ver nos próximos meses, na Bahia, a reconstrução do polo de Camaçari. Não sei se tem alguém de Camaçari ou da Bahia que de repente conhece Camaçari. Camaçari, gente, foi um grande polo industrial automotivo da Ford. Essa fábrica fechou alguns anos atrás. E agora a nossa BYD chinesa dos carros elétricos está vindo para Camaçari. Para quê? Para fazer os seus carros aproveitando-se de uma vantagem local nordestina única, que é o quê, galera? Sol pra caceta. Muito sol. Felipe tá falando ali, internet aqui ainda é de escada. Eu não sei onde você mora, Felipe, mas isso às vezes muda rápido. Chega uma fábrica dessa no local, ela precisa reequipar toda a infraestrutura. Você vê isso no Sudeste. As cidades industriais do Sudeste, do interior, Campinas, ABCD Paulista, elas se modernizaram muito rápido. E aqui na Bahia estamos, ó, escreve o que eu tô falando, nas prévias de uma grande transformação, porque o asiático já olhou para isso daqui. Quando o asiático olha, as outras empresas começam a olhar também. O Nordeste, galera, tem uma das maiores taxas de insolação do planeta Terra. São mais de 3.000 horas de brilho intenso de sol por ano. Só 15 países no mundo tem isso. O Brasil é um deles. E nisso, a galera já está olhando para cá. Pesquisem depois sobre o município de Subaé, no interior da Bahia. Subaé já tem fábricas de semicondutores e circuitos sul-coreanos. Os caras da Coreia do Sul descobriram Subaé do nada, analisaram ali o entorno, falaram, cara, ali tem uma taxa de insolação absurda, vamos meter placa de energia solar, a gente precisa de muita energia para fazer as nossas peças, e o custo de energia ali é muito baixo. Olha só. Então, se você tiver um direcionamento, galera, esse interior nordestino, que é de clima o quê? Semi-árido. Se é semi-árido, tem evaporação? Não tem água, não tem umidade, não tem nuvem. Se não tem nuvem, a luz passa, ó, direto. Isso aqui pode se tornar, gente, um grande polo produtivo industrial brasileiro que pode reindustrializar a nossa economia. E é aí que a gente vai ver migrações diferentes, porque a hora que o Nordeste se industrializar de forma intensa, lembrando que o Nordeste está mais perto dos corredores de exportação, meu irmão, ninguém segura. As migrações para cá vão ser cada vez mais intensas. Tal como a gente viu nos Estados Unidos, né, pessoal? Que o pessoal sai ali do antigo Nordeste e vai para o Sul. Ah, impossível. Já aconteceu. Aqui no Brasil, claro, a gente está atrasado algumas décadas, mas é um processo que é plausível, ok, gente? Então, sempre fique atento para a questão do processo econômico presente, que ele acaba conduzindo os fluxos migratórios. As questões econômicas, pessoal, representam a primeira causa principal de migrações no mundo. Vocês às vezes ficam pensando em guerras, conflitos. Claro, quando está acontecendo a guerra, acontecendo um terremoto, pô, todo mundo vai vazar. É um processo único agora. No longo prazo, quando a gente faz uma análise, os principais elementos que causam migração são
ou crises econômicas que expulsam pessoas, ou grande desenvolvimento econômico que atrai pessoas. Então fica ligado nisso daí. Beleza, galera? Tranquilo? Gente, brigadão aí, tá, pessoal? Um abraço, voltamos aí semana que vem. Um beijo, valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.